Capítulo 552 Nível intermediário do Reino Xiantian. Tradução, Cyber Revisão, 0. Xingtian disse, eu também acho que o Lorde Superior está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Embora o talento deste humano seja decente, ele não se desenvolveu o suficiente para nos preocuparmos com ele. Seria melhor se esperássemos vários anos e o deixarmos resolver alguns problemas em potencial antes de agirmos novamente. Na torre Polaris divisora de céus, deixar os gênios se matarem era o melhor método para resolver todas as potenciais ameaças. Se dois adversários fortes lutassem entre si, então um deles seria ferido. Lan Xing originalmente teria sido considerado uma forte ameaça, mas ele realmente caiu nas mãos de Lin Ming. De qualquer forma, este é um comando direto transmitido pelo Lorde Superior. Como é assim, temos que lidar com essa situação. Isto é principalmente porque ele é um humano. Se ele fosse um demônio gigante ou Golias, então o Lorde Superior teria ficado feliz em treiná-lo. Enquanto cultivava na área de prática, Lin Ming não sabia de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava em um estado peculiar. Ele agarrou sua lança, empurrando para fora de novo, sem um único pingo de verdadeira essência infundida nela. Com a velocidade da lança de Lin Ming, ele poderia ter empurrado centenas de vezes em um único momento, onde até mesmo as imagens posteriores se ligariam e onde ele não espirraria uma única gota de água se ele batesse em um lago. Mas atualmente, a velocidade da lança de Lin Ming não era rápida. Pelo contrário, era lenta ao ponto em que até mesmo um mortal podia ver claramente. Sem verdadeira essência, sem o limite de velocidade, a lança de Lin Ming parecia ser de um novato nas artes marciais. Se o seu antigo instrutor do Palácio Marcial dos Sete Mistérios o visse agora, ele certamente criticaria que sua base era fraca e daria à sua habilidade com lança uma nota ruim. Era só que havia algo especial nos movimentos da lança de Lin Ming. Quer fosse sua velocidade ou trajetória, os dois estavam constantemente mudando, emitindo um sentimento imprevisível. Às vezes, começaria rápido e depois diminuiria a velocidade, ou começaria em linha reta e então mudaria no meio do caminho. Esses estranhos movimentos com a lança pareciam muito descoordenadas. O tempo passou devagar. Enquanto a areia da ampulheta lentamente escorria, Lin Ming estava completamente imerso em seu cultivo. Inconscientemente, a sombra da lança de Lin Ming começou a se contorcer. Embora a lança divina do cometa roxo fosse reta, parecia erraticamente voar em volta, como um fantasma onipresente. 3 dias se passaram, 5 dias, 10 dias. Antes de entrar no cultivo a portas fechadas, Lin Ming tomou 3 pílulas de jejum para afastar a fome. Agora, ele havia esquecido completamente o tempo e a partida que seria realizada em 5 dias. No escuro, ele praticava sua lança, ignorando todo o resto. Nesta área de prática rica em energia infernal, a energia infernal era gradualmente empurrada pelos poderes do movimento das habilidades de lança de Lin Ming. Cada movimento de lança estava cheio de intenção assassina. Embora não houvesse verdadeira essência por trás, por alguma estranha razão, ao encarar essa lança, parecia ser como enfrentar um exército imparável. A lança parecia confundir o espaço e tempo em si, fazendo com que uma pessoa não conseguisse determinar exatamente onde estava a lança. Lin Ming não sabia quantos ataques de lança havia praticado, mas a grande ampulheta no canto da sala já estava sem areia. Os olhos de Lin Ming se abriram de repente. Nesse instante, toda a energia infernal que ele cultivou girava em um redemoinho que se concentrava no Dantian de Lin Ming, comprimindo-se em essência. Nível intermediário do Reino Xiantian. Lin Ming soltou um longo suspiro, seu coração se encheu de alegria. Ele finalmente avançou para o nível intermediário do Reino Xiantian. Se ele pudesse entrar no Reino Núcleo Rotativo, ele teria a capacidade de voltar para a região ao sul do horizonte. Lin Ming olhou para a ampulheta no canto da sala.
Porque a areia já havia acabado, ele não sabia quanto tempo tinha passado aqui. Cada ciclo da ampulheta era de 4 dias, então devia ter se passado pelo menos 4 dias. Mais de 4 dias se passaram assim. Lin Ming ficou um pouco atordoado. Ele achava que se passaram apenas 14 ou 15 horas. Xing Tian disse que eu tinha um prazo de 5 dias, pergunto-me se o dia já passou ou não. Bem, se passou, isso não importava. Lin Ming pensou por um momento e depois passou um talismã transmissor de som para a jovem Fei. Depois que ele perguntou que dia era e, em seguida, recebeu sua resposta, ele congelou. Era o mês da seda de fogo, dia chuva esmaltada. Contando os dias desde que ele entrou, era um total de 30 dias. Ele cultivou aqui por 30 dias. Lin Ming achou isso difícil de acreditar. Embora quando um artista marcial entrasse em reclusão, seria normal que o fizesse durante 8 a 10 anos de cada vez. Mas, Lin Ming nunca tinha experimentado uma reclusão de portas fechadas tão longa antes. Assim, 30 dias se passaram em um flash. Mas para ele, parecia que tinha sido apenas várias horas. Dizem que o cultivo é atemporal. Se assim for, então, quando eu chegar ao reino núcleo rotativo, entrar em reclusão de portas fechadas por 30 dias, inconsciente, não seria nada. Se eu fosse uma potência nos estágios da destruição da vida ou um ancião supremo do reino mar divino, então mesmo dezenas de anos poderiam passar em um piscar de olhos. Lin Ming olhou para dentro e inspecionou seu dantian e seus meridianos. Ele descobriu que em seu dantian, o ciclone de verdadeira essência já havia condensado um pouco de névoa líquida, sua fundação não podia ser mais sólida. Esse tipo de efeito de cultivo excedia em muito as esperanças de Lin Ming. Eu não sei se é porque eu entrei no estado etéreo ou por causa do alto grau de minha concentração espiritual, mas os efeitos desses últimos 30 dias foram muito melhores que o normal. Não só ganhei novas compreensões sobre os conceitos de tempo e espaço, mas meu cultivo se consolidou no nível intermediário do reino Xiantian. Se isso continuar, eu me pergunto se posso alcançar o reino núcleo rotativo antes de completar 20 anos. Normalmente, um talento de grau santo como Muqianil seria capaz de atingir o reino núcleo rotativo aos 30 anos de idade. Um talento de grau imperador normal seria capaz de atingir o reino núcleo rotativo por volta dos 25 ou 26 anos de idade. Para alguém alcançar o reino do núcleo rotativo aos 20 anos de idade. Grande irmão, fomos enganados por aquele garoto. Shui Men estava furioso gritando em um restaurante. Ele já tinha deixado escapar que iria lutar contra Lin Ming 5 dias depois de obter sua sequência de 70 vitórias. Mas então, nem mesmo sua sombra foi vista. Agora, um total de 30 dias se passaram. Esse garoto claramente sabe que ele não é meu adversário, então ele está tentando me evitar. Ele está se escondendo em sua área de prática e não saindo. Na frente de Shui Men, Xing Tian também estava franzindo a testa. Se Lin Ming permanecesse naquela área de prática superior, então não havia nada que pudessem fazer com ele. Aquele garoto não é tão estúpido quanto pensamos. Eu pensei que ele era um idiota emocional de cabeça quente, mas e pensar que ele era realmente tão cauteloso. Talvez ele seja como Lan Xing e se esconda, cultivando por um ano inteiro. Um ano inteiro. Com seu talento, um ano depois, mesmo que eu possa derrotá-lo, ainda teria que me esforçar um pouco. Shui Men hesitou por um momento. Embora ele não tenha pensado muito sobre a atual força de Lin Ming, ele teve que reconhecer o talento latente do garoto humano. Não importa. Mesmo que lhe dermos mais tempo para cultivar, ele terá que sair mais cedo ou mais tarde. Eu lembro que ele só alugou a área de prática por 50 dias. Se ele apenas cultivar e mais nada, então não há razão para vir para a Torre Polaris Divisora de Céus para começar.
Se ele não experimentar uma luta de verdade, inevitavelmente encontrará um gargalo em seu cultivo. Não havia nenhum artista marcial que pudesse confiar apenas no treinamento a portas fechadas para romper vários gargalos das artes marciais. Eles tinham que ir para o vasto mundo, experimentando e se aventurando. Quando Xingtian falou, uma chama brilhante acendeu na frente dele. Depois de ouvir a mensagem, ele sorriu e disse: eu nunca pensei que esse sujeito fosse tão inquieto. Ele já saiu e agora está tomando banho na pousada Orvalho da manhã. Os olhos de Shui Men se iluminarão, então vamos para a arena marcial. Eu me pergunto se esse garoto ousa seguir. Xingtian sorriu maliciosamente: não se preocupe. Esse talismã transmissor de som de agora foi do garoto. Ele me disse que perdeu a noção do tempo porque estava cultivando e foi por isso que demorou tanto. Ele também me perguntou se ele pode compensar a oportunidade perdida de entrar no palco. Shui Men escutou, fez uma pausa e depois deu uma gargalhada: esse garoto está com pressa de morrer. Eu pensei que ele estava sendo cuidadoso e estava com medo de sair, mas agora parece que eu estava apenas me preocupando demais. Shui Men, não o subestime. Embora seu cultivo seja baixo, sua força não é. Ele pode ter escondido trunfos, então tenha cuidado. Não se preocupe, eu estou bem ciente. Notícias da partida de Shui Men com Lin Ming se espalharam como um maremoto. Com 70 vitórias seguidas, Shui Men era um dos principais mestres do segundo andar. A tatuagem do demônio celestial em seu braço já havia condensado 6 asas. No seu nível, já era difícil acumular uma série de vitórias a menos que ele subisse para o terceiro andar. Com Shui Men agindo, exigiria notificação com antecedência para atrair todos os mestres. Caso contrário, seria apenas uma vitória completa. Shui Men está lutando hoje. Em uma parte deteriorada na área sudeste do segundo andar, um artista marcial acabou de receber essa notícia. Se Shui Men subir na arena, ele estará apenas brincando. Provavelmente vai ser uma palhaçada. Outro artista marcial rapidamente descartou a ideia. Milímetro. Shui Men é muito implacável, raramente há sobreviventes. Uma pessoa comum não ousaria desafiá-lo, mas o segundo andar da torre Polaris divisória de céus é um antro de tigres agachados e dragões escondidos. Embora Shui Men seja um dos melhores mestres aqui, há vários artistas marciais que também não são fracos. Há uma chance que um deles conseguiu romper um reino e declarou guerra a Shui Men. Afinal, Shui Men obteve uma sequência de 70 vitórias. Se ele fosse derrotado, não só alguém poderia obter 7 pontos de abate, mas também seria capaz de obter certa parte de sua série de vitórias. Vamos para a arena marcial e ver o que está acontecendo. Havia muitas pessoas que compartilhavam essa ideia. Logo, um grande número de artistas marciais se reuniu na arena marcial, rapidamente preencheu a arquibancada. A maioria deles veio para participar da diversão. Mais de 20 dias atrás, Shui Men tinha acabado de obter sua sequência de 70 vitórias. Agora, em todo o segundo andar, não havia ninguém que pudesse ameaçá-lo além de Xingtian. Agora com ele pessoalmente subindo na arena, seria apenas um monte de teatralidade, nada demais viria disso. Neste grupo de pessoas, Lin Ming havia se trocado para novo conjunto de vestes azuis e entrou na arena marcial. A razão pela qual Lin Ming contatou Xingtian foi inteiramente pelos pontos de abate. Agora, ele só tinha apenas 2 pontos de abate. Uma vez que seu tempo de aluguel da área de prática era alto, ele não teria os pontos de abate para renová-la, então ele teria que ir para uma área de prática de nível mais baixo. Lin Ming certamente não queria que isso acontecesse. Neste momento, no palco, havia atualmente uma partida entre um demônio gigante e um Golias. Lin Ming olhou por cima antes de ignorá-los. Se a força da outra parte era fraca, não havia motivo para assisti-la.
Lin Ming entrou rapidamente no estado de intenção marcial etérea e sentou-se com os olhos fechados em meditação. Muitos dos artistas marciais por perto reconheceram Lin Ming, mas não estavam preocupados com ele. A razão pela qual eles vieram hoje era Shui Men. Embora a presença de Lin Ming fosse brilhante, no final ele ainda era um recém-chegado e, portanto, naturalmente inferior a uma potência estabelecida. Quem você acha que vai desafiar Shui Men? Perguntou um artista marcial. Eu acho que o cachorro louco pode fazer isso. Há meio ano, ele desafiou Shui Men e, apesar de ter sido derrotado, conseguiu recuar com sua vida intacta. Contra Shui Men, não há muitos que possam sair vivos. Ouvi dizer que o cachorro louco entrou em reclusão a portas fechadas após sua derrota. Hoje também deve ser o dia em que ele sai. É impossível para o cachorro louco sair. Até onde sei, ele ainda tem um mês para cultivar. Eu acho que quem vai subir dessa vez pode ser a bruxa negra Fei.